Olá, analisando e analisado, seja muito bem-vindo ao nosso Análise Pod. Esse é um podcast voltado para umas conversas leves e com conteúdo de qualidade sobre psicanálise, saúde mental e bem-estar. Bom, meu nome é Karina, sou enfermeira, psicanalista em formação, mãe e militante em saúde mental. Hoje eu vou me apresentar como uma mulher cis, hétero, e me identifico pelos pronomes ela, dela. Fala um pouco você também sobre você, Nath. Ai, tudo bem, gente? Estamos aqui com mais um episódio. Eu sou a Natália, futura mamãe. Estou com o cabelo solto, longo, tenho a pele branca. Hoje eu estou vestindo um vestido verde musgo. Nosso cenário é todo preto, com espumas. Hoje que eu tenho para contar para vocês. Esqueci, hoje tem uma coisa diferente na nossa apresentação, muito importante. Sim. Me identifico como cis, sou hétero, utilizo o pronome ela, dela. E vamos chamar o Bruno Halpe, nosso convidado, que é sexólogo, professor em sexologia, psicanalista. Vamos lá, Bruno. Bem-vindo, Bruno, se apresenta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Como dito, meu nome é Bruno. Eu sou homem, branco, hétero, cis. Me identifico também atualmente pelos pronomes ele e dele. Estou vestindo uma roupa preta. Tenho o cabelo longo um pouco para baixo do ombro, que está solto hoje. E hoje nós vamos falar sobre a nossa querida e amada sexualidade humana. Ai, que bom! Esse é um tema que atravessa demais, né, a psicanálise. Acabei não fazendo minha autodescrição, então eu tô hoje com vestido liso, rosa, né, de cabelo solto, liso. Bruno, conta pra gente um pouco sobre como aconteceu a psicanálise e a sexologia na sua vida. Aconteceu sem querer, querendo. Sempre. Essa foi a verdade. Eu estava engajado em outros processos terapêuticos, eu tinha outras propostas, né, de tratamento terapêutico, e eu comecei a perceber que existia uma falta de uma estrutura mental para as pessoas poderem lidar com as questões do cotidiano, que não era somente o que eu oferecia. Elas precisavam de outras ferramentas, de outras construções. E aí eu saí procurando vários cursos para achar o que me atendesse melhor. Achei a psicanálise sem querer querendo, e quando eu fui me matricular, eu descobri que a mesma escola estava com curso de sexologia aberto, e que ia começar acho que 2 semanas antes, ou 1 mês antes do curso de psicanálise. E aí eu me matriculei nos dois, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Aqui estou. Ah, que demais, que demais. E para trazer para a psicanálise, assim, o inconsciente, se a gente for trazer o inconsciente, que é o que a gente mais fala, como que a sexualidade atua nesse inconsciente das pessoas? Eu acho que a gente pode começar separando essas duas partes, né? Porque a sexualidade, ela vai atravessar a nossa identidade não só de maneira inconsciente, mas principalmente de maneira consciente. Naquilo que a gente busca, naquilo que a gente toca, no que nós somos tocados e como nós escolhemos todas essas coisas ao longo da nossa vida, né? E também com a fluidez com que isso se altera ao longo do processo, né? Uma pessoa de 20 anos tem propostas com a sua própria sexualidade, além do sexo, que é diferente da pessoa de 30, da pessoa de 40, até 60, 70 anos de idade. E o inconsciente, ele vai vir para trazer tudo que a gente está guardando de bagagem mental dentro de uma proposta do que a gente não está falando conscientemente. Então, tudo que a gente deseja, mas não fala, tudo que a gente estabelece, mas não coloca em ação, todas essas situações que ficam à margem da execução, sejam pelas razões quais forem, vão ficar, na maioria das vezes, vinculadas lá no inconsciente ou no subconsciente, e isso vai se desenvolver ao longo da nossa vida, vai participar de várias formas subjetivas de escolhas nossas, né? Por um exemplo, eu nem queria comer esse docinho agora, mas por que quando eu vi eu estava com o docinho na mão comendo? Então, essa pode ser uma motivação, às vezes inconsciente, não sempre. De forma sexual, talvez alguém que queira muito ser abraçado sempre, nem saiba por quê, pode ter alguma coisa a ver com o inconsciente? Pode, claro que pode. E não só isso, né? A gente pode parar para pensar de uma teoria bem freudiana nas relações afetivas da infância, né? De como foi a sua relação afetiva. Você teve pais presentes, não teve pais presentes? Como foi a sua relação social? Você ia para a escola, você conseguia fazer amigos? Ou você estava à margem de tudo isso, né? E eu acho fundamental que a gente já estabeleça esses termos, porque existe uma coisa muito rotineira, infelizmente, que acontece com as pessoas LGBT,
que é justamente elas não terem esse amparo social da família desde pequeno, né? Então a gente já tem pais que acabam se mantendo mais afastados do que já normalmente são dos filhos, né? Quando é uma criança LGBT, você já tem um círculo social muito mais restrito e não pense que isso melhora quando você entra em certos grupos, né? Às vezes, dentro de um caminho religioso, inclusive, as pessoas que se identificam como hétero ou como homossexual, às vezes fazem grupos distintos para poder lidar com as suas demandas. E tudo isso vai trazer precedente para que a pessoa fale sobre os seus sentimentos, né, da maneira mais pura e como isso vai ser canalizado até a situação sexual. Se é que ela vai existir, né? Se é que toda essa canalização Sim. vai se encerrar numa situação sexual. Se é que ela vai trazer para o consciente, né? Todo esse... E é legal você trazer esse ponto na questão de definição mesmo. Acho que para as pessoas de casa entenderem, assim, queria que você trouxesse a definição de orientação sexual e identidade de gênero, né? Você começou a apresentação, né, trazendo a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual. Então, explica um pouco para as pessoas entenderem a diferença. Muito bem. Orientação sexual, a que você se atrai. E a gente tem que separar isso em dois momentos, né? Tem a orientação afetiva e a orientação sexual. A orientação afetiva é com quem eu gosto de interagir de maneira não necessariamente sexual, e a orientação sexual por consequência. Essas duas orientações podem ser distintas. E isso é uma das coisas que a gente tem visto recentemente, que tem causado muitos conflitos entre as pessoas. Por exemplo, homens que se entendem como hétero, mas que afetivamente preferem se relacionar com outros homens. Quando pensa numa festa, quando pensa em algum evento, eles não querem estar com mulheres, eles querem estar com outros homens, com semelhantes. E às vezes essa troca afetiva entre eles, que vai gerar uma identidade, né, vai ser confundida com essa orientação sexual. Então, a orientação, ela não é somente aquilo que me atrai dentro do âmbito sexual, mas também que me atrai do âmbito afetivo. E a identidade de gênero é como você se identifica dentro do seu gênero do nascimento. Se você se identifica pelo próprio gênero, que é o cisgênero, se você se identifica por um gênero diverso, que é a pessoa trans, e se você pode ser uma pessoa trans não binária, que é justamente a pessoa que não se identifica necessariamente com o masculino ou com o feminino. Pode se identificar com qualquer situação no meio desse processo. Hoje a gente já não utiliza mais as falas andrógenas, né? A androginia ficou... Fluida, talvez, né? Isso, a gente vai falar de androginia somente em termos médicos mesmo, mais voltado principalmente para a parte hormonal. Mas para termos de tratativa psicanalítica, a gente já não usa mais esse termo. Beleza? E, assim, muitas pessoas procuram essa parte de um psicanalista, sexólogo, porque sofreram abusos na infância, né? E isso, de alguma forma, atrapalha na sexualidade, na adolescência, em como se relacionar com isso. Esses abusos lá atrás, que vieram à tona agora, como que você pode falar como sexólogo esse tema? É sempre importante a gente entender o nível do abuso que aconteceu. No sentido seguinte, não tem um abuso maior do que o outro. Todos são ruins, desagradáveis, ponto final. Porém, alguns podem ser delimitantes para marcar outras situações, né? Podem constituir, às vezes, um modo de vida, pode constituir, às vezes, forma da pessoa se identificar, dela interagir, dela participar do mundo. Uhum. E é muito importante a gente tomar muito cuidado nesse processo para não reduzir isso à palavra trauma. Porque pode ser um trauma, mas não é somente um trauma, né? O Ferenczi, né, o psicanalista, escreveu um artigo em 1935, né, que fala sobre a diferença da linguagem entre a criança e o adulto, e ele vai falar sobre dois momentos do trauma, né? A gente tem o trauma educativo, que é o trauma da higiene, por um exemplo, de quando eu consigo aprender a usar o banheiro, de quando eu consigo aprender a vestir a roupa do lado certo, que às vezes isso vai passar por um processo de uma briga, de uma discussão com um pai, com um tutor, com uma mãe, e pode gerar uma marca na infância daquela pessoa, e é uma marca traumática, né? A gente está falando desse aspecto. Mas ele vai falar sobre o trauma sexual dentro de um ponto muito específico, né? Que existe uma dificuldade que essa criança vai ter de digerir esse assunto que muitas vezes ela não está pronta, né? Principalmente quando a gente vai falando da primeira infância ali até 10, 11 anos de idade, a gente está falando de pessoas que estão construindo ainda a vida delas com elas, né? Aprendendo as primeiras interações com o mundo. Então elas não vão ter muitas vezes estrutura para ter esse diálogo erótico, né, com pessoas
que não estão na faixa dela, que não estão no mesmo nível de diálogo e compreensão. E esse trauma sexual, ele vai dividir em 2 momentos. Ele vai falar que é o trauma do ambiente, que vai fazer com que isso aconteça e vai trazer esse momento difícil de digestão para essa pessoa. E vai falar também sobre a dificuldade dos adultos de lidar com esse processo, que muitas vezes acabam desmentindo a criança ou não dando a credibilidade devida. E isso traz uma marca muito séria na relação que essa pessoa vai ter, principalmente com confiar nas outras pessoas, né? Como a gente vai fazer isso? Eu acho importante você trazer essa divisão, né? E lembrar que, assim, a maioria dos abusos acontecem dentro do ambiente familiar, né? A maioria dos abusadores são do ciclo íntimo da família, né? E mais de 80% dos casos de abuso são em crianças até 12 anos, né? Então, esse é um dado preocupante, né, do nosso país e que precisa ser tratado com muita seriedade, né? Eu acho também importante, quando a gente estava discutindo sobre isso, é que tudo que ultrapassa o não é abuso, né? Eu acho significativo a gente deixar isso, né, como mensagem, porque hoje em dia a gente está discutindo mais sobre isso, acho que a gente está falando mais sobre sexualidade, e é importante a gente trazer cada vez mais esse assunto à tona, justamente para empoderar e dar força e promover ambientes que a gente possa falar, né? E a gente tem que pensar também que existem alguns dilemas que vão surgir na clínica e que não vão ser dilemas simples, no sentido de que, ok, a gente tem uma porcentagem exorbitante de abusos acontecendo dentro de casa. Muitas vezes os familiares estão envolvidos, se não de maneira objetiva, indireta, né? Às vezes o pai ou a mãe sabe, mas não faz nada para impedir. Então, quando essa pessoa chega na terapia, qual que é a visão que ela vai ter da mãe? A gente não vai conseguir pegar aquela visão maravilhosa, né, cristã, educativa, romantizada. Exatamente, de que a gente tem que valorizar pai e mãe acima de tudo. Às vezes não. Né? Já aconteceu de aparecer pacientes que teve 3 filhos com o próprio pai e precisou fugir de casa para que isso acontecesse. E como que a gente vai restabelecer, né, ou como que a gente vai elaborar alguma coisa no sentido de que como vai ser essa relação familiar, né? E datas comemorativas vão chegar, Dia dos Pais, Natal, né? Que são datas geralmente familiares, entre E às vezes outras. o terapêutico é se afastar. E às vezes o terapêutico é se afastar, às vezes é cortar caminho, mas... E aí a gente tem que pensar em toda uma estrutura para que isso aconteça, né? Em que momento isso acontece? Se a pessoa tem estrutura física, né? Tá fugindo de casa com 16 anos, vai conseguir arrumar um emprego? Então, é uma sucessão de eventos que muitas vezes acontece e que, infelizmente, é uma relação que acontece ainda bastante com mulheres homossexuais e que a gente precisa trazer o apoio para essas pessoas. E não é somente apoio de, vai lá, eu tô te apoiando daqui, joinha, né? É a situação de apoio, de acolhimento, de trazer um espaço, de trazer um lugar seguro para que ela possa ser somente. Né? Proporcionar uma rede de apoio, né? Exatamente. E também essas pessoas buscarem ajuda, quem tiver algum trauma em algum momento, entender que isso pode mudar, esse sentimento pode ser elaborado de forma diferente. Então, é bem legal a gente falar sobre isso, que assim, não tem como você ter controle do que passou, mas daqui pra frente vamos ver como a gente vai levar isso. Uma coisa que a gente quer saber também, né, saindo desse tema que é muito importante, a gente poderia falar, mas pra gente aproveitar bem o Bruno aqui hoje, como que você conta pra gente que a psicanálise, ela entende, ela compreende a diversidade sexual? Se a gente for partir, né, do conceito lacaniano, né, o Freud estabeleceu a sexualidade dentro da psicanálise, mas quem falou sobre o desejo foi o Lacan. E o Lacan trouxe um conceito muito bacana, que é o conceito do objeto A. Né? Esse objeto A, ele designa justamente a falta de nomeação, né, por parte do significante do ser sujeito, né, da pessoa que está falando, daquilo que não se sujeita à representação pelos recursos de outro. No sentido seguinte, a gente tem que pensar que essa proposta, ela vai falar assim, o que você está me trazendo de valor sobre essa coisa, valor afetivo, emocional, né, valor em vários níveis. Esse valor que você está me trazendo sobre essa coisa não me representa, não me satisfaz e não me reconhece. Então, por essência, a psicanálise ela é uma metodologia
que vai entender as pessoas como diferentes, nos seus mais diversos níveis. E eu acho que isso é fundamental para a gente compreender toda essa construção, justamente para entender essa diferença, né? Porque às vezes a gente vai chegar com uma pessoa assexual, uma pessoa homossexual, uma pessoa transexual, né? Às vezes eu posso ter um homem homossexual que não gosta de penetração. E a gente tem uma tendência a pensar que todo homem homossexual vai ter preferência por relação penetrativa. E às vezes não vai. Ou a gente vai ter uma situação de achar que as pessoas bissexuais são pessoas que não se decidiram, ou que estão 50% para cada lado, não é necessariamente cada vez que eu saio com um homem tem que sair com uma mulher. E isso são coisas que existem desde o começo dos tempos, em que inclusive o Freud falou disso, não exatamente disso, mas o Freud trouxe um conceito de bissexualidade, né, dentro dos 3 ensaios sobre a sexualidade, que a própria Judith Butler falou assim, isso daí não passa de uma visão heterossexual da bissexualidade, né, e que está vendo ela apenas de uma maneira invertida, que não está dando espaço para ela ser. Então, quando a gente olha para essa diversidade dentro da psicanálise, a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, a gente precisa dar espaço para que ela seja, para que ela se apresente, para que ela se mostre. E busque o que deseja buscar, né? E a psicanálise ela não vai ser exatamente a ferramenta que está ali para dar aquele abraço caloroso, mas que está ali para dar o espaço para que a pessoa seja. Então, a psicanálise, ela naturalmente tem essa facilidade de lidar com essas diferenças, né? Dessa não normatização de coisas e não trabalhar pelo viés de ficar criando movimentos em escala. Não, maravilhoso, assim. Eu acho importante a gente trazer um recorte da realidade brasileira, né? Da realidade do nosso país, que hoje convive com o preconceito e a discriminação contra a comunidade LGBTQIAP+, né? E eu queria que você trouxesse pra gente o quanto que o preconceito e a discriminação atravessa essa comunidade, né? O Brasil hoje é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? A gente lidera esse ranking vergonhoso. Então, conta um pouco pra gente, assim, que... Vamos lá. A resposta é muito simples, né? O quanto atravessa essas pessoas, 200%, né? E eu acho que essa é um dos problemas mais difíceis de lidar quando uma pessoa escolhe viver uma sexualidade diversa, né? Porque a gente sempre vem com aquela historinha de não, a pessoa tem que sair do armário, tem que se assumir. E quantos armários ela está guardada? Eu acho que é escolher viver publicamente, né? Exatamente. E assim, a gente tem que pensar ok, e o meu armário profissional? E o meu armário familiar? Aí eu vou viajar para a praia. Como é que vai ser isso? Né? Então, às vezes a gente reduz um pouco alguns temas que são muito amplos e a gente não tem que reduzir, a gente tem que manter eles como são. E entender que esse movimento não é fácil, porque essa discriminação, essa violência que acontece, ela está aí o tempo todo. E você escolher se assumir dentro dessa proposta é escolher também abrir o peito para essa violência, para essa discriminação, para sofrer isso, né? E a gente pode levar isso para vários níveis. Eu tenho uma aluna incrível que é psicóloga hospitalar e ela, por ser negra, volta às vezes é recusada pelos pacientes. Entende? Então, ainda é uma coisa muito presente. Então, a discriminação e a violência, ela acontece, a gente lidera esse ranking. Se a gente buscar, inclusive, vários sites de conteúdo pornográfico e procurar listagem, a gente vai ver que o Brasil também é o país que mais consome pornografia transexual. E fica esse diálogo, né, de se gosta tanto, mata tanto por quê, né? E vem uma frase maravilhosa para compor esse cenário, que é justamente a ideia de aquilo que é tabu no eu busco reprimir no outro. Então, muitas vezes a gente pode entender que essa violência que sai é justamente a violência que existe contra o próprio desejo, contra não se reconhecer dentro dessa vontade. E isso vai direto com normas sociais, com cultura, com várias coisas que atravessam aí o nosso cotidiano, que a gente precisa abrir um espaço para falar disso, para entender que existem muitas coisas normais e que a gente não vê, né? Que a nossa moral, ela vai existir dentro do nosso contexto mental. Eu estabeleço a minha moral, minha conduta, minha forma de viver a vida. Mas o meu desejo não segue essa linha. O meu desejo, ele é amoral. Não é imoral, é amoral. Ou seja, ele não é pautado por uma moral. Ele não está nem aí se o que você deseja está de acordo ou não está de acordo com você. E isso pode ser problemático em muitos níveis,
né, desde níveis mais básicos até o nível da psicopatologia, né? Mas é justamente compreender esse desejo e compreender essa diversidade que vai fazer com que a gente não só abra espaço, mas busque uma atitude para diminuir. E nesse momento, eu acho que é fundamental que a gente convide, principalmente as pessoas que não são LGBT, que apoiem a causa. Porque muitas vezes essa pessoa LGBT ela vai ter que viver com essa luta constante de espaço, de reconhecimento, de entender que a pessoa trans não está ali para ser sexualizada, de que o corpo negro não está ali para ser sexualizado e de que essas pessoas também têm direito a um afeto, também têm direito a ter uma relação, uma família, né? E família dentro dos níveis mais que você queira pensar, dos mais diversos que você queira pensar. Não necessariamente a família nuclear, né? Um pai, uma mãe e um filho. Então, é sempre fundamental que a gente entenda essa diversidade e que a gente abra espaço para que as coisas sejam e entender que isso não diminui o eu, né? Isso não me afeta de maneira diretamente. Mas como eu escolho me portar diante a isso, vai afetar o outro objetivamente, né? Não, maravilhoso isso que você traz, assim, enquanto sociedade, o quanto a gente tem que parar e refletir sobre, né, as piadinhas que a gente faz no dia a dia, né, sobre o quanto que eu me permito me questionar enquanto ser humano, enquanto pessoa, aceitar o outro. Se a gente não abre a possibilidade do acolhimento, é muito difícil para o outro também, né? Se colocar a se acolher, né? E eu acho legal a gente trazer também que aqui em Campinas a gente tem um centro de referência para a comunidade LGBT, né? O CR LGBT é um centro de referência gratuito, tem atendimento de segunda a sexta, né? Mas se você não é daqui de Campinas e acho que tem espaços coletivos hoje em dia, se quiser falar também um pouco do aplicativo, né? Acho interessante. Existe hoje em dia, né, um aplicativo disponível. Então, busque ajuda, assim, procure referências na sua cidade que possam te acolher e que possam trazer um suporte, né, nesses momentos que são difíceis. Existe o aplicativo Saúde LGBT, que ele é um aplicativo somente com profissionais de diversas áreas da saúde voltado para esse grupo de pessoas, para prestar o apoio de maneira multidisciplinar dentro dos atendimentos. E existem tanto os atendimentos presenciais quanto os atendimentos online, né? E é fundamental a gente compreender também que recentemente houveram várias mudanças, inclusive no SUS, e que permitem, né, as cirurgias de mudança de sexo pelo SUS, e que isso é uma luta e uma vitória muito grande, inclusive, né, de não elitizar essas pessoas. Porque a gente tem que entender que as pessoas LGBT, elas vão ser LGBT na infância, vão ser na adolescência, vão ser na terceira idade, independente de se assumirem de maneira pública ou não. E é fundamental que a gente entenda que se assumindo ou não assumindo, isso vai trazer demandas específicas. Se não de afeto, se não de reconhecimento, se não de espaço social, em vários níveis, né? Então é fundamental que a gente compreenda todos esses aspectos e traga uma acessibilidade intelectual e psicoativa dentro desse processo, né? Porque a gente vai ter pessoas LGBT paraplégicos, a gente vai ter pessoas LGBT autistas, a gente vai ter várias construções. E eu não posso falar que uma coisa é igual para todo mundo, né? Inclusive partindo do pressuposto de que a nossa sexualidade ela é fluida, né? Nossa identificação com o gênero é fluida. Hoje eu posso me atrair por uma pessoa e amanhã eu posso não me atrair mais. Eu posso decidir me relacionar com outro grupo de pessoas, com outras propostas. Então, dentro, inclusive, dessa fluidez, é sempre importante que eu reconheça o meu estado em cada momento, né, e busque o apoio, né, quando necessário, para que a gente faça esse processo de se entender dentro dessa situação e entender que nós não vamos ocupar uma cadeira e ficar sentado nela para sempre. Que muitas vezes a gente vai trocar, às vezes a gente vai ficar de pé, às vezes no chão, e isso faz parte da nossa dança também. Uma coisa que a gente quer trazer, hoje em dia é tudo tecnológico, aplicativo, essa sexualidade mudou e tá mudando rápido. Há, sei lá, 15 anos atrás, se a gente pegar, um garoto que quisesse ver alguma coisa, teria que ir na banca, comprar aquela revista cara, e hoje em dia ele acessa, escreve o que ele quer ver, tá lá, sem muita dificuldade. A dificuldade é, você tem mais de 18 anos?
clicou que tem. Então, assim, eu queria que você trouxesse pra gente qual que é o impacto dessa sexualidade online, dessa facilidade de tudo. Não que antes a revistinha não tinha problema, ou tinha. Não é comparando assim, é comparando a diferença mesmo. A realidade de hoje, acho que o consumo da pornografia hoje, né? Muito. Uhum. Então é isso. A gente pode começar pensando nas distrações, no sentido, quantas distrações a gente consegue produzir hoje no nosso dia a dia? Muitas. Exatamente. E aí você pensa, eu tenho uma dificuldade sexual com meu parceiro, com minha parceira, né, com a pessoa que estiver comigo. Como eu vou resolver isso? Eu vou arrumar uma distração ou eu vou ser objetivo ao problema? Porque, veja, se não é fácil falar sobre preferências sexuais com seu próprio parceiro, que muitas vezes você vai estar lá casado, eventualmente, ou juntos há muito tempo, imagine numa eventualidade, imagine numa relação recém, ou imagine numa relação com uma diversidade sexual. Então, ao passo que a pornografia ela vem para cobrir um espaço de uma demanda muito recalcada ao longo da nossa vida, existe também uma construção de que essa acessibilidade, essa facilidade vai trazer, grosso modo, a liquidez do Bauman, né, de que fica muito mais fácil eu consumir aquilo, descartar e ter o meu prazer imediato. E veja, eu não estou fazendo uma luta contra o prazer, eu entendo que o desejo sexual, ele parte de uma expectativa de prazer e é por isso que ele existe. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável com isso, de entender que isso existe, que ele tem que ser mantido, mas o problema é justamente até onde é o limite do saudável, né? E às vezes a gente se perde nessa pergunta porque é tudo muito novo, né? 30 anos atrás não existia internet. E hoje a gente está com hiperconsumo, a gente tem crianças de 2, 3, 5 anos consumindo. Então, mesmo os estudos científicos, eles estão sendo produzidos enquanto a gente está utilizando a internet. Então, nós somos a geração que vai descobrir que talvez não faça bem no futuro, quando a gente fala assim, mas eu já suspeitava, né? Mas o ponto é justamente esse, a gente já tem uma relação não saudável com a nossa saúde sexual. E a gente não tem esse apoio vindo de nenhuma ordem. Quando muito, assim, geralmente uma criança vai ter uma aula de educação sexual na escola e vai falar sobre IST e sobre prevenção de gravidez. E acabou. Ele não vai saber sobre o que é heteroflexível, o que é, enfim, né, queer. Educação sexual. Educação, né, de tudo, da diversidade. Então é fundamental que a gente entenda que muitas vezes essa pornografia, esse conteúdo que a gente vai consumir online, ele vai vir para ocupar um espaço que não é um espaço habitado pela fala. Então eu não vou falar sobre, eu não vou discutir sobre, muitas vezes eu vou manter um segredo, eu vou guardar aquilo para mim dentro de um nível mais seguro possível. Talvez eu só vou copiar, reproduzir o que eu tô vendo, né? Exatamente. O que me preocupa é assim, se você bater papo com um jovem de 15 anos, ele tem uma visão de sexo, assim, muito bem definida. Ele sabe, ele já viu, ele sabe e tal. E em uma época diferente, na minha época, a gente vai descobrindo, peraí, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu falo, eu verbalizo. E me preocupa, assim, vir essa geração com um padrão de já chegar lá e já eu tenho que fazer isso, aquilo, porque eu vi, eu vou ser muito boa, minha performance vai ser maravilhosa se eu vier com esse conteúdo pornográfico que eu já vi. Então, a gente traz muito que a psicanálise é a cura pela fala, né? Então, acho que nesse tema, uma coisa que a gente pode lembrar é de quem assistir a gente não esquecer de falar, de sentir, de não só pensar nessa performance que a gente assiste, né? Mas que igual você falou, é um mundo que é uma coisa que não adianta. Tá acontecendo. Tá acontecendo, né? Eu, particularmente, acho que a pornografia ela é a droga do século XXI, onde a gente vai lutar, vai combater, mas talvez não vai erradicar. Então, é importante a gente reconhecer esse poder. E dentro da sua proposta, eu não acho que isso mudou dentro do cenário atual. A gente ainda tem que se descobrir, né? O que eu gosto? Por que eu gosto disso? Né? Vamos falar de restaurante. Eu gosto de lasanha. Por que você gosta de lasanha? Porque a textura é gostosa, porque o sabor é isso. Aí a gente tira do restaurante, coloca no âmbito sexual e a gente desaprendeu. A gente não tem mais vocabulário para falar disso. Então,
Quando eu falo que é um espaço não habitado, é disso que a gente está falando. A gente não fala, a gente não cria esse diálogo, e quanto mais a gente aumenta esse espaço, mais difícil fica da gente construir tudo. É importante a gente lembrar que, em primeira instância, a pornografia ela é uma ficção. Não são corpos reais, não são práticas reais, não são situações reais. É um conteúdo editado, filtrado, enfim, né? E com pessoas que estão estabelecidas ali pelo simples propósito de fazer uma exposição daquela genitalidade, não necessariamente uma relação interativa. E tem pessoas que vão se identificar com isso, zero problema com o estilo de sexo, com esse formato, mas para alguns não vai ser o prazer que está encontrado ali. E aí é engraçado a gente fazer esse adendo, porque mesmo quando a gente pegar, por exemplo, o DSM-5, se você for olhar lá, por exemplo, no transtorno do orgasmo feminino, a primeira coisa que você tem que eliminar é a falta de estimulação adequada. E assim, mas a estimulação adequada não é só pegar o clitóris e estimular? Ok, mas em que momento você vai fazer isso? Com que força? Com que intensidade? Existe lubrificação? Ou eu vou ter que complementar? Né? E várias outras situações que podem acontecer. Então, é muito subjetivo todo esse processo. Às vezes a pessoa ela tem que se encontrar da mesma maneira hoje em dia. E assim, se eu tiver que escolher tomar uma pílula para emagrecer e ir para academia para emagrecer, eu vou escolher o mais fácil. E às vezes a pornografia ela vem como esse mais fácil. Uhum. Eu não preciso falar sobre sentimento, eu não preciso falar sobre desejo. Eu vou lá e performo o ideal. E aí eu não chego nesse ideal e esse ideal acaba não se resolvendo, o que fica, né? Uma ansiedade de performance, porque eu tenho que chegar lá, tenho que fazer toda essa demonstração tal qual um pavão, né? E dentro dessa proposta, a pessoa tem que gostar. Mas eu não estou preocupado se ela vai gostar ou não, porque eu não perguntei para ela o que ela gosta. Eu só cheguei e ofereci o que eu tinha. Então, a gente não pode sequer chamar isso de um diálogo, né? E eu acho que às vezes a gente tem que aprender, às vezes não, muitas vezes a gente tem que aprender que a negociação é uma parte fundamental da sexualidade. E a negociação mesmo de hoje eu quero, hoje eu não quero. Eu gosto assim. Eu gosto assim, eu gosto assado. Ah, mas eu gosto disso. Ah, mas eu não gosto disso. E entender que as coisas não vão se conversar. Né? A gente tem que desapegar dessa ideia fantasística de que todo mundo vai ter um pezinho bonitinho que vai caber no sapatinho de cristal. Não vai. E às vezes eu vou ter um desejo sexual que não é compatível com a minha parceria. E aí? É o final do relacionamento ou é só mais uma parte? Uhum. Conheço pessoas com mais de 10 anos de relacionamento que terminaram por causa de sexo. E conheço pessoas que decidiram ficar juntos. Então, é uma proposta muito singular sobre como você entende o seu desejo e qual o papel que ele toma na sua vida, né? E como que isso vai se desempenhar. A nossa capacidade de aprender é muito sexual. E às vezes a gente esquece desse processo. Porque se eu não aprender como é o outro, como o outro gosta de tocar, de ser tocado, de ser reconhecido, e entender que para além daquela relação eu estou lidando com uma pessoa, talvez o meu sexo não passe de uma masturbação acompanhada. Exato. Acho que essas performances, né, é como a internet traz pra gente algo editado, né, traz pra gente uma pergunta de essa sexualidade é pra quem? Né? Como que fica a terceira idade nesse diálogo? Como que fica, né, as minorias, os atípicos, os PCD, né, nesses diálogos, né, nesses corpos que não estão lá filmados e editados, né? Acho importante a gente trazer essa discussão, até porque isso reflete, por exemplo, na infantilização do corpo, né, no zero pelo, né? Então, assim, em temas que pra gente tem que conversar, a gente precisa dialogar, né? Sobre corpos reais, né? Eu acho que essa é a parte mais fundamental desse processo. Eu tenho um paciente, e um dia ele fez uma fala maravilhosa, que ele disse mais ou menos da seguinte maneira. Ele falou assim, eu sempre tive problema com a minha sexualidade, desde criança. E eu achei que conforme eu fosse envelhecendo, isso ia passar e acabar, e eu ia me curar desse mal. Recentemente ele fez 55 ou 56 anos, ele falou assim, eu nunca estive tão sexual na minha vida. Olha aí, que legal. E isso está sendo assim muito controverso para mim. E eu acho que é muito importante a gente aproveitar essa fala para reconhecer esse processo, porque muitas vezes a gente tem uma visão limitadora, né, de que a pessoa vai crescer, vai entrar na puberdade, aí vai estourar os hormônios, 25, 30 anos está lá e vai começar a cair. E muitas vezes não, né?
hoje a gente tem pessoas que buscam uma qualidade de vida muito maior. E a gente tem pessoas com 60 que estão muito melhor sexualmente do que várias outras pessoas mais jovens que não cuidam tão bem da saúde, né? E que se preocupam com esse bem-estar. Hoje o 60 é o novo 40. O 60 é o novo 40, exatamente. Se você chegasse em qualquer casa em 1970, 1980, e falar assim, a fulana já está na terceira idade, 40 anos. E hoje isso não existe mais, gente. Não. Hoje os 60 anos está aí para mostrar muita qualidade de vida para as pessoas. É claro que ainda não é uma realidade acessível para todos, mas a gente já tem percebido essa mudança. E às vezes é importante a gente entender que os 40 já não é mais esse final de vida que todo mundo diz, né? E que mesmo quando a gente passa alguns processos de vida, como por exemplo no caso das mulheres, né, a menopausa, climatério e tudo mais, muitas vezes você consegue ter uma relação sexual efetiva, satisfatória depois desse processo, com cuidados adequados. Às vezes é uma pomada tópica que você vai precisar, ou um lubrificante, ou alguma coisa nesse sentido, mas que você vai conseguir ter uma relação sexual tranquilamente. E a gente precisa entender essas dinâmicas, porque se eu não estou cuidando da minha sexualidade antes de eu chegar em alguns momentos decisivos da vida, talvez nesses momentos decisivos ela só fique mais complicada. Uhum. E eu falo momento decisivo quando a gente pensa, às vezes, tipo, uma situação de luto, uma mudança muito brusca na vida, uma mudança em relacionamento, uma mudança, às vezes, de faixa etária mesmo, né? Tipo, eu entrei na menopausa, eu entrei né? Ou nem necessariamente uma coisa fisiológica, às vezes uma situação acontecida, uma cirurgia que acabou, às vezes, afetando a sexualidade, como a gente tem as cardiopatias por aí, né? Uhum. Então, assim, eu tenho um paciente com angina, e aí, como é que vai ficar a sexualidade dele? Talvez a relação sexual como ele conheça não vai mais existir, vai ter que construir tudo do zero. Mas o que é esse do zero? É justamente descobrir tudo de novo. E nesse lugar o autoconhecimento é fundamental, né? Então, às vezes, eu vou me conhecer depois dos 30, depois dos 40. E aí a minha sexualidade, ela de fato vai ser mais plena. Porque eu vou conhecer, eu vou conseguir ter essa iniciativa do diálogo, né? E aí eu consigo viver essa sexualidade onde a gente espera que uma performance com 20 anos seria ideal, seria, né, lá, nossa, tô transando, muito. E quando não, né? Às vezes a pessoa ali tem receio, ainda tá tímido, não conhece. Enfim, né? Acho que o importante é o autoconhecimento sempre, né? E é importante a gente falar, eu falei agora de pouco, né, sobre essa ideia de que a nossa capacidade de aprender é muito sexual, e isso vai também levar tempo. Às vezes a gente esquece dessa parte, né? Eu conheço uma pessoa hoje, e às vezes eu decido transar com essa pessoa no primeiro encontro, e eu tenho que achar que aquilo vai acontecer de maneira mágica, a gente vai se completar e vai sair flores, vai voar purpurina para todo lado, e não vai, gente. Às vezes vai bater dente com dente, vai bater nariz no olho da pessoa, vai ser uma coisa um pouco estranha. Tem cheiro, tem textura. Tem cheiro, tem cor, tem textura, né? Tem todo esse processo, e às vezes você vai levar um tempo para se identificar naquele processo, para se encontrar. E a gente tem que entender, principalmente, que a nossa sexualidade é nossa, mas a forma como ela vai ser expressa vai mudar conforme a parceria que a gente tiver. Então, tem parceiros que a gente vai estar mais sexuais, tem parceiros que a gente vai estar menos sexuais, e isso faz parte, inclusive, dessa interação entre os corpos, né? Dessa interação entre os mundos. E eu acho que é muito a fase de vida também. Eu que vou entrar agora, sei lá, no puerpério daqui a um tempo. Tudo bem, pode ter mulheres que nessa fase, mas assim, a maioria nessa fase, muito difícil ser minha fase sexual mais... Sim. É uma questão hormonal mesmo, É uma questão né? hormonal, então... Fisiológico. Lembrar que nesse ponto, quando a gente fala de diversas coisas da sexualidade, é entender que não é linear, que você tá no pico com 25, aí com 30 dá uma caída, aí com 30... Não, é tudo fase de vida, então é legal trazer isso pra gente parar de olhar com preconceito pra qualquer fase e entender que cada um pode viver o melhor na sexualidade em qualquer fase da vida. E mais importante, a gente não trazer a autocobrança, que esse é um ponto muito importante. Eu acho que uma das coisas mais danosas que a gente tem no nosso século XXI, e que é uma coisa muito boa por consequência, que é essa obrigação de eu tenho que ter um orgasmo. E aí você vai para a relação sexual com esse eu tenho que ter um orgasmo, eu tenho que ter um orgasmo, eu tenho que ter um orgasmo. E aí você volta para casa com dor nas costas, de tensão e sem o orgasmo. E assim, gente, você não tem que nada. Você tem que entender o porquê que essa relação faz sentido para você, e se faz sentido, né, buscar encontrar esse sentido.
E às vezes é isso, né? O puerpério é uma mudança de significação muito grande, porque você deixa de ter essa relação dual, geralmente, né? Esposa-marido, né? Ou esposa-esposa, e compreender que vai entrar um terceiro elemento ali que não vai sair. E esse terceiro elemento, principalmente nos primeiros 5 anos da vida, vai ser muito demandante, né? Talvez você tenha uma rede de apoio bacana que possa te acolher, que possa te receber dentro desse espaço e que vai te ajudar nessa construção, mas que não necessariamente vai fazer as coisas serem como são. Então tem parcerias, né, que estão junto aí durante o processo da gravidez e que às vezes eles escolhem tirar um dia para ter eles, assim, para eles serem eles, né? Então não é um dia onde necessariamente eu vou transar, onde necessariamente, mas é um dia onde eu vou aproveitar a companhia da minha companheira e não mais ter aquele momento hiperfocado no bebê, né, que tá ali. Não só a Natália mãe, por exemplo. Exatamente. No meu momento, Natália mulher. Exatamente, né? Que pode que compreender várias coisas. Que continua sendo mãe, mas aí o foco na mulher. Sim, não vai deixar de existir uma coisa, mas que faz parte, inclusive, do processo, né, de, ok, e aí, meu marido continua sendo meu namorado, meu amante, meu companheiro, né, coisas que gosta de fazer, às vezes gosta de sair, comer fora, às vezes gosta de sentar e ver um filme, e dentro de uma rotina com o bebê, isso acaba não sendo possível, né, e muitas mães acabam sobrecarregadas, até pela demanda do bebê nos primeiros anos, né, e aí você fala assim, tá, e a sexualidade? Porra, ainda tenho que dar conta disso? É muita coisa, né? Então, às vezes, a gente precisa reconhecer que existem momentos da nossa vida que vão demandar prioridade. E que, às vezes, a sexualidade não vai ser a prioridade. E que tá tudo bem. Eu preciso entender que esse momento, às vezes, é um momento de descanso e eu preciso aprender a descansar e não a jogar fora essa ideia. E, num outro momento, pode voltar mais sexual, menos sexual, pode trazer outras situações, né? Inclusive, às vezes, o parto pode trazer novas configurações, né? Conheço pessoas que tiveram parto normal e ficaram com cicatrizes dentro do canal vaginal. E, às vezes, isso muda a percepção da sensibilidade, né? Às vezes, pessoas que fizeram cirurgias plásticas e isso muda a sensibilidade do corpo como um todo. Então, tem muita coisa para acontecer e que pode acontecer a todo tempo, às vezes a gente não percebe, né? E se a gente já não percebe quando a gente para falar de pessoas na terceira idade com relação sexual, de pessoas com necessidades especiais que têm relação sexual, né? De pessoas autistas, de pessoas, enfim, com as mais diversas situações físicas e psicológicas, a gente muitas vezes não vai compreender essa mudança natural do nosso momento de vida, né? Então é fundamental que a gente abra espaço para reconhecer as coisas como elas são e não estabelecer. Porque, veja, a gente para pensar no momento hoje, né? Hoje o mundo é bonito, né? Tem Uber, eu posso pegar o Uber, saio daqui, eu chego ali. Mesmo se eu for cadeirante, eu consigo fazer esse processo. Mas se um cadeirante que não tem essa autonomia ainda, né? Que não tem essa autonomia sobre o corpo, sobre si, às vezes é um jovem, né? Não tem esse acesso social, enfim. Exatamente, né? E aí, assim, ele vai conseguir se resolver com a sua sexualidade? Porque o desejo sexual não vai deixar de aparecer. Talvez apareça em maior nível, menor nível, conforme, né, o tipo da pessoa, mas é sempre importante a gente entender que isso vai acontecer, né? E para uma pessoa autista, e esse contato físico, né? É uma pessoa que vai gostar do contato físico, às vezes fluidos corporais pode trazer uma sensação que vai trazer o famoso meltdown, né? Que a pessoa entra num estranhamento ali com aquela situação e não gostar e querer parar E são coisas que você precisa estar pronto para lidar quando você vai se relacionar com uma pessoa neurotípica ou com uma pessoa com necessidade especial. Então, reconhecer, né, que todos nós temos necessidades é fundamental. Mas reconhecer quem tem mais necessidade é necessário. Porque a gente não está partindo do mesmo ponto de partida, nem com as mesmas ferramentas. Sim. E assim, Bruno, se a gente pudesse falar para as pessoas que estão assistindo a gente, qual que é o momento certo de procurar um psicanalista, um sexólogo, no seu ponto de vista? Quando procurar o Bruno Halpe? Quando me procura. Preferencialmente não quando tudo estiver colapsando. Não que eu não vá te receber, com todo prazer receberei, mas eu sempre gosto de falar 2 frases, né, que são fundamentais. A primeira delas é, mesmo quando a gente faz um tratamento médico, né, com medicamentoso e tudo mais, a terapia é necessária. Seja no âmbito da sexualidade, seja fora do âmbito da sexualidade. Porque tem coisas que a medicação vai ajudar ou vai trazer novos elementos e a gente vai aprender, ter que aprender a lidar com isso, né?
E isso é o tempo todo, né? Eu tô tomando anticoncepcional para evitar a concepção, mas isso diminui a minha libido. E aí? E aí o que era para resolver um problema atrapalha o outro. Como que eu equilibro essa balança? Então, mesmo quando você está fazendo algum tratamento medicamentoso, a terapia ela vai ter o seu valor. E ela vai ser indispensável nesse processo. E medicamento quando necessário, terapia sempre, né? Ao exemplo do que você falou dessa ideia de performance que os jovens têm, você percebe aí muitos jovens de 20, 30 anos de idade tomando remédios para manter uma ereção prolongada para poder atender essa ideia de performance. E isso só atrapalha, porque assim, não tem necessidade daquele corpo consumir aquilo. E se ele não está tendo o desejo necessário para ter estimulação sexual, muito provavelmente o problema é que ele está buscando algo que não é para ele. Então o problema é de outra ordem, né? Então é sempre importante a gente se questionar se aquela medicação é necessária e se aquele é o melhor caminho para a gente seguir, né? Às vezes é muito fácil, muito simples você ir numa farmácia, você compra um estimulante, você compra um lubrificante, você compra alguma coisa. Hoje as coisas estão muito acessíveis. E às vezes a gente esquece de perguntar da necessidade dessas coisas. Nós melhoramos muito em diagnóstico, nós melhoramos muito em vários níveis, né, da nossa saúde física mental. Então a gente precisa dar valor a essas coisas, né? Reconhecer de ter um diagnóstico adequado para o tratamento adequado. E se você não tem algo diagnosticável, então o problema é como você está relacionando com essas coisas. Então sempre é importante a gente entender que medicamento é ótimo, é necessário, mas quando necessário. Mas a terapia é sempre. Não, maravilhoso, assim. Eu acho legal a gente trazer também, nesse âmbito da sexologia, que tudo bem eu ter um fetiche, né? Acho que não tem problema, desde que o seu parceiro também tenha e aceite, né? Desde que você respeite o não, né? Eu acho que procurar um sexólogo vai ajudar a você a se entender enquanto sexualidade, enquanto indivíduo, enquanto desejos, né? E isso é fundamental para todo mundo, né? A gente queria só fazer um encerramento, né, com uma pergunta que pra gente faz todo sentido, é uma das portas aí do nosso inconsciente, e queria entender de você, qual que é o seu maior sonho? Pergunta mais fácil que eu posso responder. O meu sonho é levar a saúde sexual e a educação sexual a todas as pessoas indiscriminadamente, da maneira mais ampla e possível que eu puder. Eu acho que todas as minhas atitudes, elas são pautadas nesse processo e eu tento fazer com que isso seja muito leve e chegue de maneira muito ampla para as pessoas, para que elas entendam que muitas coisas que elas acham que são um problema, muitas vezes não são um problema, né? E que quando são problemas, você vai saber muito rápido que é um problema. Então, se você está demorando para chegar nessa conclusão, provavelmente você precisa muito mais de uma análise de alguém que possa te ouvir com esse conhecimento técnico do que necessariamente só falar sobre isso de maneira deliberada. Então, eu espero que o mundo melhore enquanto mundo, que as pessoas sejam mais acolhidas na sua sexualidade e principalmente que elas sejam muito mais felizes com os seus desejos, desde que o consentimento seja sempre consultado. Ai, fantástico, Legal. fantástico. Bruno, a gente gostaria de agradecer muito, imensamente, sua participação aqui com a gente. É muito importante esse tema, às vezes a gente olhar de um ponto de vista diferente, sem olhar o outro, sem cobrar a performance do outro, e talvez pensar em como a gente está vivendo essa sexualidade, né, Ká? Trazer que a sexualidade vai muito além do sexo. Sim. Né? Tá muito, essa discussão tá muito além, gerou 1 hora aí de podcast e a gente poderia ficar aqui 1 semana conversando, né? Então, obrigada, Bruno, pela generosidade, assim, por poder compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Deixa aí pra galera as suas redes, onde a gente te encontra, diz aí. Bom, quem quiser fazer o curso de sexologia comigo, atualmente eu sou professor pelo CETEP, então procura a Secretaria do CETEP Campinas. Eles vão te recomendar o curso, temos aí turmas abrindo a cada 3, 6 meses pelo menos, então em breve você poderá ser meu aluno e estudar um pouquinho mais sobre a sexualidade humana dentro da sua plenitude. Quem buscar terapia comigo pode me encontrar através do Instagram, que é meu caminho mais fácil, né? É @raupp_me, então RAUPP_me, é meu sobrenome e eu. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de falar de sexualidade com diversas pessoas e levar isso cada vez a outros espaços para que seja ouvido.
E é importante a gente entender que é uma parte da nossa vida e resumir a sexualidade humana à genitalidade não é só uma limitação técnica, é uma limitação burra, né? Porque a gente esquece que a gente também gosta de abraços, de carinhos, de afetos Sim. e de bem-estar que muitas vezes vão envolver o silêncio, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Fico muito feliz por tudo. É isso, pessoal. Obrigada. Até o próximo pod. Um beijão.